Você já parou para pensar no que leva alguém a tomar decisões extremas em momentos de desespero? E mais do que isso, o que a Bíblia nos ensina quando relata histórias tão desconfortáveis quanto misteriosas? Hoje vamos mergulhar em um dos episódios mais intrigantes e, ao mesmo tempo, desconcertantes das Escrituras, a história das filhas de Ló, que decidiram se deitar com o próprio pai. Por que isso aconteceu? Foi simplesmente uma questão de moralidade ou havia algo muito maior e mais complexo em jogo? Essa história, que encontramos no livro de Gênesis, não é apenas um relato chocante. Ela carrega lições profundas sobre escolhas, contextos históricos e o impacto de ações motivadas pelo medo e pela sobrevivência. Mas o que estava acontecendo na vida dessas mulheres para que tomassem uma decisão tão radical? Como essa narrativa se encaixa no plano maior que Deus tinha para a humanidade? E o que isso pode nos ensinar ainda hoje sobre como enxergamos os momentos de crise? Se você acha que já ouviu de tudo sobre as histórias bíblicas, prepare-se para se surpreender. Vamos explorar os detalhes desse acontecimento, entender o contexto por trás dele e descobrir que, mesmo nos relatos mais difíceis de digerir, há algo poderoso a ser aprendido. Fique comigo, porque a história das filhas de Ló não é o que parece à primeira vista, e ela vai mudar a forma como você enxerga os desafios e as decisões que tomamos em momentos de adversidade. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, um dos episódios mais impactantes do Antigo Testamento, encontramos Ló e suas duas filhas em fuga para salvar suas vidas. O Senhor havia enviado anjos para avisar Ló que a cidade estava condenada, e ele foi instruído a partir imediatamente, sem olhar para trás. A narrativa em Gênesis capítulo 19 descreve esse momento com clareza. Assim que amanheceu, os anjos apressaram Ló, dizendo: "Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade." Mas, no desespero da fuga, sua esposa desobedeceu a ordem de não olhar para trás e foi transformada em uma estátua de sal, deixando Ló e suas filhas sozinhos para enfrentar um futuro incerto. Agora isolados em uma caverna nas montanhas, as filhas de Ló se viram em uma situação desesperadora. Não apenas haviam perdido a mãe em suas vidas anteriores, mas também acreditavam que o mundo inteiro havia sido destruído, deixando-as sem perspectiva de continuidade para sua linhagem. Esse sentimento de total abandono é algo que podemos imaginar como paralisante. Afinal, como reagir ao acreditar que são as últimas pessoas na Terra? Essa ideia de sobrevivência e a preservação da família eram tão enraizadas na cultura da época que as filhas de Ló começaram a pensar em como poderiam agir para evitar que o nome de sua família desaparecesse. No livro de Gênesis, capítulo 19, lemos: "A primogênita disse à mais nova: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se a nós, segundo o costume de toda a terra." Esse diálogo nos dá uma noção clara de como o medo e a desesperança dominaram seus pensamentos. Enquanto essas mulheres enfrentavam o isolamento e a incerteza, uma ideia drástica começou a tomar forma. O que parecia uma solução para preservar sua linhagem acabaria por se tornar um dos relatos mais controversos e carregados de lições em toda a Bíblia. O isolamento e o medo do esquecimento começaram a corroer a mente das filhas de Ló. Para elas, a destruição de Sodoma e Gomorra parecia ter acabado com toda a humanidade. O mundo como conheciam não existia mais, e a ideia de que não haveria descendentes para dar continuidade ao legado de sua família as deixou aterrorizadas. Essa sensação de desespero levou a primogênita a sugerir uma ideia radical à sua irmã: "Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para conservarmos a descendência de nosso pai", como é relatado em Gênesis capítulo 19. Essa proposta chocante não era apenas fruto de imoralidade, mas do profundo desespero que dominava as jovens. No contexto da época, a preservação da linhagem era uma prioridade absoluta. A ideia de que a descendência de seu pai fosse interrompida era impensável, e elas estavam dispostas a qualquer sacrifício para evitar isso. Assim, as irmãs elaboraram um plano. Na primeira noite, deram vinho ao pai até que ele ficasse inconsciente. A primogênita então se deitou com ele sem que ele percebesse. No dia seguinte, conforme Gênesis relata, e aconteceu no dia seguinte que a primogênita disse à mais nova: "Deitei-me ontem com meu pai, demos-lhe de beber vinho também esta noite, e entra tu, deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai."
O mesmo se repetiu na noite seguinte, com a filha mais nova. Essa escolha, feita sob o peso do medo e da solidão, foi carregada de consequências. Apesar de acreditarem estar garantindo a sobrevivência da linhagem, estavam violando a ordem natural das coisas. O impacto moral e espiritual desse ato seria sentido por gerações. O plano das filhas de Ló conseguiu o que elas esperavam. Ambas ficaram grávidas. No entanto, as consequências de suas ações iriam além de suas vidas e afetariam toda a história da humanidade. Vamos entender o que aconteceu a partir desse momento e como os descendentes delas moldaram eventos futuros. O plano das filhas de Ló atingiu seu objetivo imediato. Ambas engravidaram. O relato bíblico continua em Gênesis 19, afirmando: ambas as filhas de Ló conceberam de seu pai. Esse fato, por mais desconfortável que seja, marca o início de duas linhagens que teriam impacto significativo na história bíblica e no futuro das nações vizinhas de Israel. A primogênita deu à luz um filho que chamou de Moabe, o qual se tornou o patriarca dos Moabitas. Já a filha mais nova teve um filho chamado Benjamim, que se tornou o ancestral dos Amonitas. Essas duas nações desempenharam papéis importantes, mas muitas vezes conflitantes, no desenvolvimento da história de Israel. Moabitas e Amonitas seriam frequentemente inimigos de Israel, com episódios marcados por batalhas, tensões e alianças temporárias. As ações das filhas de Ló, por mais questionáveis que fossem, demonstram como escolhas feitas em momentos de desespero podem reverberar por gerações. A linhagem de Moabe, por exemplo, trouxe ao mundo figuras notáveis, como Ruth, a Moabita, que mais tarde se tornaria parte da genealogia de Jesus Cristo. Isso nos leva a refletir sobre como mesmo os eventos mais trágicos podem ser transformados para um propósito maior dentro do plano divino. Embora a história das filhas de Ló seja repleta de escolhas difíceis e consequências duradouras, ela também é um testemunho de como as ações humanas, mesmo em suas fraquezas, podem ser usadas para moldar o curso da história divina. O impacto de suas decisões ecoaria por séculos, influenciando a história e os desígnios de Deus para seu povo. A história das filhas de Ló é, sem dúvida, um dos episódios mais controversos e desconfortáveis da Bíblia. Ela nos apresenta uma realidade em que as escolhas humanas, mesmo as mais questionáveis, podem ser transformadas por Deus para cumprir seus propósitos maiores. O desespero das filhas de Ló, o isolamento e o medo de um futuro incerto as levaram a uma decisão extrema. No entanto, a consequência desse ato não foi o fim de suas histórias, mas o início de algo muito maior. Os Moabitas e os Amonitas, descendentes diretos das filhas de Ló, tornaram-se figuras centrais na história de Israel. Muitas vezes, eles foram inimigos ferozes, representando desafios e conflitos que testaram a fé e a resistência do povo escolhido por Deus. Contudo, entre essas histórias de rivalidade e tensão, vemos lampejos de redenção e esperança, como o exemplo de Ruth, que se tornou ancestral de Davi, por extensão, de Jesus Cristo. Essa narrativa nos faz refletir sobre a complexidade da condição humana. Ela nos lembra que, por mais erradas que pareçam nossas escolhas ou por mais obscuras que sejam as circunstâncias, existe a possibilidade de redenção e propósito. Como Romanos capítulo 8 nos ensina, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo em momentos de fraqueza, o plano divino segue em ação, e sua vontade é soberana. Assim, ao revisitarmos histórias como essa, não apenas entendemos mais sobre as origens de muitos eventos bíblicos, mas também somos convidados a refletir sobre nossas próprias escolhas, consequências e a graça de Deus, que atua em todas as coisas. A história de Ló e suas filhas não é apenas um relato de tempos antigos, é um lembrete atemporal de que mesmo nas decisões mais controversas e nas situações mais adversas, há espaço para o agir de Deus. Ele transforma o caos em ordem, a fraqueza em força e o pecado em redenção, revelando que seu plano é maior do que qualquer erro humano. Se essa história te fez refletir sobre a necessidade de buscar o propósito que Deus tem para cada um de nós, então compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos saber como você se sentiu ao ouvir essa narrativa tão marcante. E antes de ir, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias como essa, cheias de significado e ensinamentos valiosos. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo,
porque ainda temos muitas jornadas incríveis para explorar juntos. Muito obrigado por assistir, e até a próxima!